esse formato funciona aqui para mim. Então, a primeira fase, que é o diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente faz depois que fecha ali a proposta é uma primeira reunião de alinhamento. E o que que eu costumo falar na primeira reunião antes de mandar a proposta? Eu falo quem que vai ficar responsável pelo projeto. Porque se tiver 5 pessoas, eu também, ninguém vai ficar. Todo mundo vai fugir na hora, porque dá trabalho. Então, precisa ter uma pessoa responsável dentro da empresa para ficar ali como coordenador do projeto de LGPD. Aí a gente determina, é o fulano, tá bom, fulano, você vai ficar responsável então. E aí, nesse dia da reunião de alinhamento, pode participar outras pessoas, claro, e a gente vai fazer um cronograma de entrevistas. As entrevistas, elas vão ser realizadas com um ou até 2 representantes, e aí eles podem fazer juntos até, de cada área. Então, a gente vai mapear, então, nessa reunião de alinhamento, e isso a gente já também perguntou na reunião antes de fazer a proposta, tá? Porque a gente precisa ter uma noção de quantas entrevistas a gente vai fazer, porque depende, uma empresa que tem duas áreas é diferente de uma empresa que tem 20 áreas. Você vai demorar muito mais tempo fazendo 20 entrevistas, e às vezes até mais, porque em uma reunião, às vezes você não consegue fazer todas as perguntas que você precisa para aquela pessoa daquela área, porque às vezes a área, ela trabalha com muitos dados. Então, a gente faz essa reunião de alinhamento para ver todas as áreas realmente que tem ali e quem vai ser o entrevistado. Então a área de RH, a Ana vai ser entrevistada. Eu tenho um jurídico interno, a Camila vai ser entrevistada. Eu tenho um comercial, eu tenho um compras. Enfim, a gente vai mapeando tudo isso, anotando o nome de todo mundo. E aí tem que ser a pessoa que mais sabe do dia a dia. Então, porque às vezes tem o chefão, né, o gestor, só que às vezes ele não sabe realmente do que está acontecendo no operacional. Precisa ser a pessoa que mais sabe o que realmente acontece, porque a gente vai fazer várias perguntas do dia a dia. Então tá, ali no comercial, como que chega o cliente para você? Como que você vai atrás dele? Então, aonde que vai? Em qual sistema? Depois para onde vai isso? Então precisa saber esses detalhes. Depois dessa reunião de alinhamento, a gente monta um cronograma. E aí, ali mais para frente, mas eu já vou adiantar um pouquinho. O cronograma vai depender muito da ajuda das pessoas que estão ali do outro lado, né, do cliente. Então, eu já consegui fazer projeto em 3 meses, em uma gestora que tinha, sei lá, 20 pessoas. Não é tão grande. E outras que eu demorei quase 1 ano, no mesmo tamanho, porque a pessoa simplesmente sumia e não me respondia. Eu aconselho a vocês até colocar um limite, porque você imagina que você está fazendo os documentos, aí você manda para eles, para revisão, e demora 3 meses para voltar deles e vir para você. Você nem lembra mais o que você escreveu, você tem que olhar tudo de novo, é um retrabalho. A gente coloca um cronograma, eu costumo fazer em tabela. Então, é um documento no Word, que depois eu só transformo num PDF, eu coloco qual que é o item que a gente vai entregar, os documentos, aliás, com as entrevistas também, né? Então, entrevista com RH, o dia, e depois se foi feito ou não. Aí, quando for os documentos, coloca qual que é o documento, quando que a gente vai fazer e vai entregar, quando que eles vão revisar e quando a gente vai entregar a versão final. Então, são 3 datas. Eu costumo fazer assim. E às vezes até volta de novo, tá? Então, essas datas podem até mudar. Eu costumo entregar, no máximo, até 2 documentos por semana. No máximo. Senão, eles não conseguem revisar mais do que isso. Isso quando o projeto, eles querem correr com o projeto. E vocês vão ver o tanto de documento que tem. Bastante documento. Então, o máximo que eu coloco são 2 documentos. Esse projeto que eu fiz em 3 meses, a gente colocou muito documento na semana. E eles devolviam. Então, deu certo, porque eu tive ajuda do outro lado, tá? Então tá. Anotamos ali as entrevistas, fizemos o cronograma, legal.
Primeira entrevista, vamos abrir a planilha de mapeamento, que a gente vai ver hoje. Abriu uma planilha de mapeamento, então, né? Oi, fulano do comercial. E a gente vai começar a fazer perguntas. Vocês já podem deixar anotadas algumas perguntas ali do lado, num caderno, já pensando como que seria um comercial, né? E aí em todas as outras áreas, no recursos humanos, porque às vezes as pessoas nem têm noção do que eles tratam tantos dados. Por exemplo, teve uma entrevista que a gente fez, dados dos sócios que iam em apresentações institucionais que iam para o site. Isso é dado pessoal. Então, nossa, isso é dado pessoal? É, isso é dado pessoal. Então, vão aparecendo dados que eles nem imaginam. Então, vai pensando em tudo e vai anotando num papel. E aí vai perguntando, tá? Vocês que precisam ir apertando a pessoa, tá? Instigando a pessoa a falar. E aí a gente vai ver algumas perguntas não, as abinhas do mapeamento, que a gente tem que perguntar. Depois de feito todo o mapeamento, todas as entrevistas com todas as áreas, a gente gera um relatório, que é uma análise de gaps, né, do que está em conformidade e o que não está em conformidade com a LGPD.